tema abençoados para abençoar. Vamos dizer isso? Abençoados para abençoar. Mais forte? Abençoados para abençoar. Então, nós vamos orar pela palavra. Nós vamos orar também pelos enfermos. Se alguém estiver enfermo aqui, ou algum nome que você conhece que está enfermo no hospital, em casa, ore agora por essa pessoa. E também nós vamos orar por dois motivos especiais. Ontem aconteceu um acidente, com um ônibus em Minas Gerais. 41 pessoas faleceram no acidente. Nós vamos orar, pelo consolo do Espírito Santo. Foi algo terrível, uma catástrofe mesmo em Teófilo Otoni. Uma pedra de uma carreta de granito caiu e o ônibus bateu na pedra e incendiou. 41 pessoas morreram e mais um carro pequeno que estava envolvido no acidente. E hoje de manhã caiu um avião no centro de Gramado. E nós vamos orar, pelo consolo do Senhor também. Não se sabe ainda quantas vítimas, mas essa época, Gramado é uma cidade super lotada. Então nós vamos orar também para que Deus esteja ali estendendo a mão. Senhor, coloca agora, Deus, e diante de Ti os enfermos, pessoas que estão aqui doentes, pessoas que estão em casa, pessoas que estão no hospital, nomes que agora estão sendo mencionados diante do Senhor. Oramos por Lorena, que está internada. Senhor, essa criança com bactéria nos pulmões, nós oramos agora por cura. Envia Tua palavra agora sobre Lorena e sobre cada nome. Diga o nome da pessoa agora. Senhor, nós declaramos agora saúde sobre essas pessoas, Pai. Nós também oramos por essas famílias enlutadas nesse acidente que aconteceu lá em Minas. Pai, traz consolo nessa hora. Espírito de Deus, levanta a Tua igreja como intercessora. Levanta, Senhor, o Teu povo nesse momento, Senhor, dessa grande tragédia, Senhor, da morte dessas 41 pessoas. E oramos pelo consolo do Espírito Santo. Também toma agora, Senhor, a situação lá em Gramado, que o Senhor esteja ali abençoando, levantando o corpo de bombeiros, os salva-vidas, Senhor, todo o pessoal, paramédicos, médicos. Nós oramos, Senhor, para que você estenda a sua mão também e abençoe ali, trazendo a Tua presença, o Teu consolo, Senhor, nas vítimas, nas pessoas feridas. Nós pedimos nessa hora, Pai, pela Tua bênção. Nós oramos também pela palavra que vai ser ministrada, que o Senhor me use com graça, com poder, com sabedoria. Oramos para que mais abençoadores sejam levantados nessa igreja, mais pessoas com um coração generoso, voluntário. Obrigado por essa marcha do amor tão abençoada, Senhor, por tantas doações. Obrigado também pelos nossos voluntários que servem aqui, domingo após domingo, quartas-feiras, em cada culto, em cada evento, Senhor, em cada momento, Senhor, especial. Nós oramos pela Tua bênção e eu oro para que uma nova safra de voluntários, uma nova leva de trabalhadores possa ser levantada nesta igreja, Senhor. Em nome de Jesus, amém. E, queridos, os líderes que trouxeram as doações, que não anotaram o valor, a quantidade, de quilos, nós precisamos que vocês, antes de ir embora, passem lá no balcão e... Quem é que está anotando? Márcio Adriano vai estar anotando. Nós precisamos fazer o registro de quanto tivemos de doação das demais células, tá bom? Então, não esquece de fazer isso ainda hoje. Então, abençoados para abençoar. Diga para o seu irmão, você é um abençoado e foi chamado para abençoar. Por que eu fiz questão de ministrar essa palavra? Essa palavra o Senhor me deu há um tempo atrás, e de vez em quando eu prego ela, tá? Eu não lembro exatamente quando foi que eu preguei aqui a última vez essa palavra, mas eu já preguei. E eu gosto de pregar essa palavra, por quê? Porque a tendência humana é ser egoísta. Essa é uma tendência do coração do homem, certo? Você não ensina uma criança a ser egoísta. Eu lembro que quando a gente teve Adriel, nosso primeiro filho, você fica assustado com algumas atitudes da criança. Você diz, onde foi que ele aprendeu isso? A gente não ensina uma criança a mentir, a gente não ensina uma criança a ser egoísta, mas é da natureza adâmica. A velha natureza, a natureza caída, que nascemos com ela, infelizmente, por conta do pecado no Jardim do Éden. Isso faz com que a nossa tendência seja de apenas querer ser abençoado. Mas essa palavra é um desafio. Abençoados para abençoar. Então, nós não somos abençoados, irmãos, para nós mesmos.
não é apenas uma questão, né, eu quero ser abençoado, eu quero ser próspero, eu quero, né, ser alguém, né, que tem muitos bens, muitas posses. Não, não é uma questão de apenas eu, não é apenas para mim. Deus é o maior exemplo de alguém abençoado e abençoador. Então eu quero ler com vocês, segundo livro dos Reis, capítulo 7, nós vamos ler dos versos 3 ao 10 e depois o 16. Mas eu vou lendo, tá? À medida que a gente for desenvolvendo e caminhando, a gente vai fazendo a leitura, tá? Segundo o livro dos Reis, capítulo 7, versos de 3 a 10 e depois o verso 16. Todo mundo abriu aí? Amém? Ou misericórdia? Amém ou escola ministerial? Se você não sabe encontrar o livro da Bíblia, então precisa em fevereiro se matricular na classe da Nova Criatura e aprender com a pastora Cristiane, né, com a musiquinha do Diante do Trono, a sequência dos livros da Bíblia. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Então nós temos 4 leprosos. Vocês sabem que os leprosos eram pessoas excluídas da sociedade, eram consideradas imundas, elas não podiam viver junto com as demais pessoas, então elas tinham casas fora da cidade, fora da aldeia. Os leprosos tinham que se identificar como leproso, e eles tinham que gritar enquanto eles estavam andando, porque eles precisavam vir na cidade fazer alguma coisa, eles tinham que gritar: imundo, imundo! E as pessoas então tinham, ao ouvir aquele grito de imundo, elas se afastavam para não se contaminarem, né, com aquela pessoa. Então, eram pessoas excluídas, improváveis, e eu quero comparar os 4 leprosos aqui, sentados à porta da cidade, conosco. Porque, querendo ou não, nós temos lepra no nosso coração. Ou nascemos com a lepra do pecado no nosso coração. A lepra no Antigo Testamento representa justamente o pecado. Então, nós somos, tá? Nós vamos nos identificar com aqueles 4 leprosos que estavam sentados à porta da cidade. Ou seja, eles estavam acomodados, acostumados com a sua vida de leprosos. A gente encontra o cego Bartimeu também sentado, pedindo esmola, vestindo uma roupa de mendigo e acostumado com aquela situação. É muito fácil, irmãos, a gente se acostumar com a nossa situação. Basta não fazer nada. Então, esses 4 leprosos, eles vão representar cada um de nós. E muitas vezes são pecados que a gente não consegue vencer, que eu chamo de pecado de estimação. Situações na nossa família que a gente acha que nunca vai mudar. Às vezes é uma vida espiritual pobre, meros religiosos, né, que sabem quem é Deus, sabem quem é Jesus, mas não têm intimidade com Deus, não têm uma vida espiritual vibrante, vivem uma vida espiritual fria. Então, a lepra também pode representar incapacidades emocionais. Tem pessoas, não consigo perdoar. Isso é uma incapacidade emocional. Pode ser uma incapacidade financeira. Você não consegue avançar na sua vida financeira, ou alguma incapacidade espiritual. Você não consegue aprofundar na sua vida com Deus. Às vezes a visão de Deus é uma visão errada. Ou seja, essa lepra, ela representa as diversas
incapacidades que eu e você temos. Tá? Então, não se sinta atingido por essa palavra, porque eu me identifico também. Todos nós temos incapacidades. Agora, a primeira coisa que eu vejo aqui nesse texto e que esses leprosos nos ensinam, eles estavam sentados à porta da cidade. E porta da cidade, naquela época, era um lugar de decisões. Hoje nós temos o fórum aqui na nossa cidade, que é um lugar, né, de decisões, de sentenças, de julgamentos. Naquela época, o fórum era na porta da cidade. Eu não sei se você se lembra, mas no livro de Ruth, diz que quando Ruth pediu a Boaz para ele recebê-la como esposa, Boaz diz o seguinte: olha, primeiro eu tenho que consultar os anciãos. E a Bíblia diz que Boaz foi para a porta da cidade de Belém, e lá na porta da cidade os anciãos se reuniam, e então eles tratavam dos negócios, das decisões, das questões. Então, porta da cidade é lugar de decisão importante. Aqui nós temos 4 leprosos assentados à porta. Um lugar de decisão. Queridos, a decisão é o que pode mudar a nossa vida. Então, a primeira coisa que eu coloquei aqui é: decida levantar-se e ser transformado. Só você pode decidir por você. Muitas vezes nós estamos terceirizando as nossas decisões. Nós estamos culpando os outros. E nós vivemos uma geração, infelizmente, que terceiriza as decisões, que responsabiliza os outros. Nós estamos vivendo uma praga de terceirização, de não se responsabilizar. Então nós colocamos a culpa no pai que a gente teve ou não teve, na mãe que a gente teve ou não teve, no professor, na professora, no pastor, na pastora, em não sei quem que fez algo comigo há não sei quanto tempo atrás. E nós vamos responsabilizando os outros. Mas a gente precisa se autorresponsabilizar. Decisão só eu posso tomar por mim, nem por Cristiane eu posso tomar. Às vezes a gente tem filhos, né, enquanto eles estão crescendo, estão debaixo da nossa responsabilidade, nós ainda tomamos algumas decisões por eles. Mesmo assim, a gente não pode forçar muitas vezes os nossos filhos a algumas coisas. Nós precisamos entender que a porta da cidade, nós temos uma porta hoje. Você está diante de uma porta hoje. Você está diante de uma decisão hoje. Por exemplo, como vai ser o 2025 para você? Essa não é a mensagem do culto da virada, mas já estou aproveitando, né? Finalzinho de ano. Como vai ser o ano novo? É você que decide. Não adianta você querer colocar a responsabilidade para os outros. Uma geração, muitas vezes, infantilizada, uma geração mimada. Nós estamos nesta crise, irmãos, onde ninguém se responsabiliza por nada. Colocamos a culpa no governo, e colocamos a culpa no passado, e colocamos... Eu lembro de uma piada que uma pessoa contou uma vez, que disse que encontraram Satanás sentado na sarjeta chorando. O diabo, o capiroto, o cão, certo? O Sataim, como dizia uma empregada que tinha lá em casa, né? Uma secretária que minha mãe contratou, ela dizia, o Sataim, eu não sei onde foi que ela inventou esse nome, ele sentado e chorando. Alguém foi conversar com ele. Não faça isso, tá? Isso é apenas uma piada, tá? Não invente de conversar com o diabo, não. Só converse com Jesus. Aí, Satanás, por que você está chorando? Ele disse, porque a culpa de tudo, de toda desgraça que acontece no mundo é minha. E ele disse, eu apenas tento. Eu apenas instigo. Mas quem decide é o ser humano. Podemos dizer sim, podemos dizer não. Então,
4 leprosos aqui decidem, a gente leu no texto, que eles decidem, irmãos, se levantar. Agora, só uma palavra de advertência. Nunca decida sob pressão. Nunca decida cansado, com pressa, em dúvida. Ou nunca decida com questões mal resolvidas em seu coração. Você está magoado, você está ressentido e vai tomar uma decisão. Provavelmente tu vai tomar uma decisão errada. Essa palavra é uma palavra que instiga a gente à decisão, mas é uma decisão consciente, responsável. Não é debaixo de pressão, não é com pressa, não é afobado. Eu mesmo, olha, eu cansado, o Cristiano já sabe. Eu cansado e com fome, não me bote para conversar não, pelo amor de Deus. Meus sentidos ficam embotados. Olha que coisa bonita, né? Anuviados. Uma vez a gente foi para Paulo Afonso, chegamos lá, participamos da célula e depois tinha discipulado com Leandro e Cris. Eu estava cansado. E eu por dentro de mim, meu Deus, faz com que alguém fale para a gente conversar amanhã de manhã. E aí perceberam, né, o meu estado físico. E aí, Cristiane, eu acho melhor a gente conversar amanhã. Aleluia, glória! Por quê? Porque eu já me conheço. Eu não funciono debaixo de pressão. Eu tinha um patrão que ele me dava uma ordem, não vou dizer o nome que vocês conhecem, mas eu tinha um patrão que ele me dava uma ordem e ele ficava atrás de mim, em pé, olhando eu fazendo. Irmãos, eu não fazia. Eu travava. Eu dizia, licença, viu, eu vou no banheiro. Para ver se despistava. Então, eu sou do tipo que não funciona debaixo de pressão. Alguém ali. E a mesma coisa é uma decisão. Você tem uma decisão importante para tomar e vai tomar debaixo de pressão, de cansaço. Com questões, às vezes, mal resolvidas no coração. Quantas pessoas se arrependeram de uma decisão que tomaram porque estavam com ressentimento, com raiva, com rancor, naquele momento de ira, de explosão? Então, essa palavra é decida, levante-se, como os leprosos se levantaram na porta da cidade, porém, não decida de qualquer jeito. Tá bom? Então, essa é a primeira coisa. Agora, segundo, que a gente leu aqui no texto, questione-se a si mesmo. Eles disseram, para que vamos ficar aqui sentados até morrer? Gente, tem hora que nós temos que conversar com a gente mesmo. Né? Você não está ficando doido não, viu? Pastor, de vez em quando eu fico conversando comigo mesmo no meio da rua. Ótimo! Quem conversa consigo mesmo aqui, assim, de vez em quando? De vez em quando eu pego Cristiane, né? Ela está trancada no banheiro e falando alguma coisa. Por que ela está conversando com alguém? Uma vez eu botei, ela não sabe disso, mas eu botei o ouvido assim perto da porta. Era ela conversando com ela mesma. Eu digo, olha, que coisa boa. Isso é sabedoria, né? Cristiane, por favor, né? Faça isso, faça aquilo. Deixa de ser assim. Eu digo, ai, que bênção. Aqui nós temos esses homens questionando-se a eles mesmos. Irmãos, nós temos que fazer perguntas a nós mesmos. Olha, eu sou do tipo que quando eu tenho uma determinada reação, há poucos dias atrás eu tive uma atitude com uma pessoa, eu digo, essa minha atitude não está legal. Cheguei em casa, eu fiquei de noite pensando. Fui dormir, acordei de madrugada. Não, por que eu tive essa atitude? Como diz, né? Por que essa tranca no coração? José muito Suzy sabe dessa história da tranca. Por que meu coração tá assim? E eu fiquei me questionando. Eu fiquei dialogando comigo mesmo. Descobri o porquê e fui para a pessoa. Fulano, vamos conversar. Olha, minha atitude não foi muito legal. Eu acho que você, não sei se você percebeu, talvez você até percebeu, né? E talvez pessoas, não, o pastor está cansado hoje. Não, não é cansaço. Eu estava chateado com você. Já pensou, se nós tivéssemos esse grau de coragem e transparência, como nós teríamos relacionamentos saudáveis, irmãos?
Se a gente dialogasse mais com a gente mesmo, descobrindo as nossas coisas, as nossas verdades, como seria diferente? A gente pararia de transferir responsabilidade para os outros. Eu fui pedir perdão, né? Eu não deveria ter tido essa atitude. Estou conversando contigo para a gente acertar os ponteiros aqui. Conversamos, foi uma bênção, né? Saímos de lá, nos abraçamos. Eu beijei ele, não, beijei não. Mas saímos em paz, resolvidos. Questione-se. Os leprosos, para que vamos ficar aqui sentados até morrer? Questione a sua, né? A nossa acomodação. Vamos questionar, irmãos, a nossa passividade. Quantas vezes nós somos passivos, não somos ativos? Quantas vezes nós somos reativos? Nós não somos agentes, nós somos reagentes. O que é um reagente? É ali, está tranquilo, mas basta colocar alguma coisa a uma reação. Isso não é correto. Eu não posso ser alguém reativo, eu tenho que ser alguém ativo. Tem pessoas assim, eu só perdoo se me pedirem perdão. Você está sendo reativo. Você não está sendo ativo. Você simplesmente está entregando as rédeas da sua vida nas mãos da outra pessoa. Ou seja, eu só faço se o outro fizer. Quem é que está decidindo então? Vamos ser bem sinceros. Nessa questão mesmo de perdão, eu só perdoo se o outro me pedir perdão. Você está entregando a decisão nas mãos de quem? Do outro. E se o outro nunca pedir perdão, tu nunca vai mudar de vida. Então, questione a sua acomodação, a sua passividade, questione a sua resignação. O que é uma pessoa resignada? Que aceita. Ah, é assim mesmo. Não vai mudar. É desse jeito. Não, irmãos. Minha mãe dizia, e é verdade, só não tem jeito para a morte. A esperança é a última que morre. Só não tem jeito para a morte. Não, mas fulano nunca vai mudar. Será que nós temos autoridade para dizer isso? Será que nós estamos ocupando o lugar de Deus para dizer que fulano nunca vai mudar? Não, irmãos. Então, questione-se. Diante das questões, diante das situações desafiadoras da vida, dos problemas que vão surgindo no dia a dia. Então, o verso 3 aí, a parte B, vamos ler de novo. Para que vamos ficar aqui sentados até morrer? Agora vamos para a terceira coisa aqui que eu quero destacar. Primeiro, levante-se, decida, né, levantar-se, decida uma mudança, decida ser transformado. Segundo, questione-se a si mesmo, pergunte a você onde você é responsável, onde você é culpado, o que você precisa fazer. Mas a terceira coisa aqui é, saia da passividade e da acomodação. Finalmente, toma uma atitude. Verso 4, vamos ler novamente. Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se, verso 5. Essa palavra é chave para o que eu estou falando. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios. Eles finalmente tomaram uma atitude. Gente, a morte era certa para esses leprosos. Se eles ficassem na porta da cidade, morreriam de fome. Qual é o contexto dessa história? É que a cidade ela estava cercada e eles tinham fechado a cidade e dentro da cidade tinha fome ao extremo. Eles estavam vendendo uma cabeça de jumento por uma fortuna. Eles estavam vendendo uma quantidade de esterco de pomba por uma fortuna. Se você ler o capítulo anterior, era uma situação de fome. Ou seja, os leprosos, né? Se a gente ficar sentado aqui, acomodado, a gente morre. E se a gente se levantar e for no arraial dos Círios, dos inimigos, pode ser que a gente morra. E pode ser que a gente viva. Bom, já que é certa a morte, vamos nos arriscar.
Eu fui do tipo, né, que fui criado a não arriscar. A educação que eu recebi, de não arriscar, de não pedir, de não insistir. Eu tenho, assim, ao longo desses 29 anos, né, a gente está completando 29 anos depois de amanhã, eu e Cristiane. Terça-feira, né, na véspera de Natal, nós completamos 29 anos. Esses dias nós fomos comemorar os nossos 29 anos. E aí, por uma situação que aconteceu, a gente perdeu uma das refeições que a gente já tinha pago no hotel. E aí, como foi que eu fui ensinado? Perdi. Vou fazer o quê? Cristiane, a gente já chegou aqui tarde, o restaurante estava fechado. Perdi. Aí ela, mas Marcos, tu pagasse. O que custa você ir lá na recepção e perguntar se pode trocar o jantar da terça-noite por um almoço, ou da quarta ou da quinta? Não, vou não. A gente já está perdido. Isso é resignar. E aqui eu estou rasgando meu coração, porque eu sei que tem muita gente aqui que se identifica comigo. Acomodou a situação. Aí de novo ela falou, Marcos, o não a gente já tem. O que custa você perguntar à recepcionista se dá para trocar a refeição? Aí eu disse, é mesmo, o não eu já tenho. Eu já vou para receber o não. E se eu receber o sim, vai ser um bônus. Cheguei na recepção junto com a Cristiane, ela se afastou, né? E aí... Entenderam, né? Me empurrou na situação. Eu, moça, é porque a gente chegou terça-noite, bem tarde, e perdemos o horário do jantar, que já estava incluído na diária, era meia pensão. A gente poderia almoçar aqui, trocar, né? O jantar por um almoço. Ela disse, eu vou ligar na cozinha. Ligou e disse, pode. Entendem, irmãos? Mas porque eu não fui ensinado, a criação, a educação que eu tive, eu poderia continuar acomodado, mas graças a Deus por alguém que me instiga. Vai, pede. Ela deu uma de Otiniel. E eu era Axa, né? Desce do jumento e pede. O não você já tem. Então é isso, irmãos. Sabe, muitas vezes nós temos que romper. Eu tenho me esforçado para romper. Vocês estão ouvindo alguém que naturalmente não estaria aqui. Humanamente falando, eu não fui criado. Eu até brinquei, né, aqui no culto dos homens. Eu disse, sabe por que eu não jogava futebol? Eu não gosto de futebol, porque futebol era um esporte de contato, corpo a corpo. Eu preferi jogar vôlei. Por quê? Porque tem uma rede, ninguém toca ninguém, cada um na sua posição. Mas eu fui pensar, por que isso? Por que eu sou assim? Então eu quero sacudir pessoas aqui. Você está sentado à porta da cidade, acomodado, achando que é assim e tudo bem? Não. Aqueles dizem, a morte já é certa. Então vamos nos levantar e vamos arriscar. Se a gente for para o arraial dos Círios e eles nos matarem, a gente já ia morrer mesmo, só apressou a morte. Mas se eles nos receberem, a gente come e sobrevive. Só que eles não esperavam o quê? O agir de Deus. Porque aqui diz, vamos lá, verso 5. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios, e tendo chegado à entrada do arraial, não havia ninguém lá. E a história vai explicar que o Senhor fez um barulho, o Senhor, Deus, fez algo sobrenatural, que os sírios ficaram desesperados, disseram, o rei de Israel contratou exércitos para virem contra nós, e eles fugiram e deixaram tudo, irmãos. Roupas, armas e comida, que era tudo que eles queriam. Eles estavam passando fome. Então vejam, uma decisão. Eu me levanto
eu saio da acomodação. O futuro já era sombrio, o futuro já era sem esperança. Mas eles se levantaram, eles arriscaram. E eu sinto Deus dizendo para pessoas aqui, você precisa arriscar. Arriscar. Pensa aí, antes da gente continuar. Pensa comigo. É para pensar, viu? Não, pastor, não faça isso não. É para pensar. Eu vou ser agora como alguém dando alfinetadas na tua consciência. Pensa, qual área de acomodação, qual área de passividade que você precisa finalmente decidir? Gente, a fome impulsiona. A gente não sabe, na verdade, eu acredito que talvez alguém aqui tenha realmente passado fome. Eu passei um pouco de fome na Bolívia, um pouco. Mas eu tinha comida todos os dias. Só que como eu era glutão, eu era acostumado a comer 4, 5 pães, 2 pratos de sopa, né? Eu comia exageradamente. Quando eu fui para a Bolívia, a comida era racionada. Então era uma colherzinha de arroz com uma salada, com um caldo de carne, nem carne tinha. O pão lá era desse tamanho assim, eu era acostumado a comer pão francês grande. Então eu passei um pouco de fome. Mas não foi fome 100%. Mas eu posso te dizer um pouquinho que a fome impulsiona. A fome te instiga, a fome te incomoda. Eu vi uns caminhões passando na porta da chácara que a gente morava. Era uma estrada. É o que é que eles carregam? É cana. Cana, caldo de cana, sacarose, glicose, energia. As canas caíam, era cana de açúcar, não era cana caiana não. Cana de açúcar, ela é dura, né? Quem conhece cana de açúcar, as canas caíam no balançado do caminhão, aí a gente ia catar as canas e levávamos para a chácara. Descascava a cana, e aí no intervalo que a gente tinha estudo bíblico e tal, no intervalo eu, cana. Não cana 51, viu? Cana de açúcar. Vai que faça um recorte dessa minha fala. Gente, tá uma coisa séria isso, viu? Tá uma coisa séria. A gente tem que ter muito cuidado no que fala e nos áudios que a gente está enviando, viu? Depois eu falo. Em outro, porque senão vai dispersar. Mas é bem sério isso que está acontecendo. Aí eu chupava cana de açúcar. Irmãos, pelas próximas 2 horas eu não sentia fome. Meus olhos brilhavam. Eu ficava aceso. Por quê? Sacarose pura. Entrava no meu estômago vazio, puf. Eu era jovem, então não tinha preocupação se comia muito açúcar ou não, né? Não tinha nada disso. Com 2 horas ainda eu ficava. Então eu tomava café da manhã. Quando eram as 9 horas eu começava a sentir fome. 1 hora depois já estava com fome. Chupava cana e aí segurava mais umas 2 horas. Chupava mais cana para poder chegar na hora do almoço. Então assim, eu não passei fome de verdade, mas eu experimentei um pouquinho o que é fome. Talvez alguém aqui diga, pastor, eu experimentei o que é fome. Então você sabe, a fome nos impulsiona. Qual é a fome, irmãos, que nós temos? Pergunta aí, que fome você tem? Você tem fome da presença de Deus? Você tem fome de Deus? Você tem fome de ver a vontade de Deus cumprida em sua vida? Você tem fome de ver outras pessoas transformadas? Você tem fome de ver a sua família mudada? Você tem fome de ver as suas finanças dando uma guinada, a sua vida profissional? Qual é a fome que vai te impulsionar? Tem que ter uma fome aí. Pastor, a fome que eu tenho é de ganhar dinheiro. Por isso que você está dedicando a sua vida a isso. Por que tem pessoas que vivem para trabalhar? Porque é a fome em ganhar dinheiro. A fome em prosperar. Mas eu estou dizendo aqui de uma fome mais nobre, gente. Uma fome mais nobre. Não é apenas de ganhar dinheiro, não é apenas de ter um nome, de sucesso, de ser famoso, de ter muitos seguidores, de ser um influencer.
É uma outra fome que eu estou dizendo. É uma fome de dizer assim: eu não quero morrer sem fazer a vontade de Deus. Eu converti debaixo dessa fome, Cristiano também. Eu acho que quando a gente se encontrou, juntou dois famintos. Duas pessoas. Porque quando eu conheci Cristiano, ela tinha muita... Tinha não, tem. Mas ela já tinha fome de fazer a vontade de Deus. Eu queria fazer a vontade de Deus também. Então eu te pergunto, olha para mim, qual é a fome que te impulsiona? Porque é isso que está fazendo você levantar da cama todos os dias. Eu espero que além da fome pelas coisas, né, normais deste mundo, você tenha uma fome mais nobre. Você tenha uma fome maior, que seja fazer a vontade de Deus. Amém? De ver outras vidas transformadas. Foi o que eu falei aqui no momento da intercessão. Não levaremos nada, irmãos. Esse dia eu estava com raiva de mim. Digo, o quê? Eu perdendo o sono por causa dessa construção. Oxe, que negócio é esse? Marcos, igual a Cristiane. Continue a nadar, vamos! Isso foi em Muro Alto, viu? Depois eu conto a história do continue a nadar. Cristiane era Dory e eu era Nemo. Marcos, eu falando comigo, né? Que história é essa? Perder o sono por causa de uma construção? Não, você vai perder o sono por causa de Jesus. Você vai perder o sono porque você quer fazer a vontade de Deus. Mas uma construção, roubar a tua paz, roubar a tua alegria. E eu tive que corrigir a mim mesmo, irmão. Sabe por quê? Porque a gente está construindo, é uma casa bonita e tal. Mas não é a nossa vida. Inclusive já chegamos até um acordo. Se chegar alguém e der 1 milhão... Oxe, eu não penso 10 segundos. O Cristiano já me autorizou já. Pode vender. Está vendida. Por quê? Porque não é essa fome que me impulsiona. Eu não vou gastar minha vida por causa disso. Isso é apenas um acessório. Sim, claro, eu quero morar lá. Vai ser joia, vai ser confortável. Né? Nós vamos ter lá coisas que a gente nunca teve. Nesses 30, 29 anos de casados. Beleza, mas não é isso. Entendem? Não é a tônica, não é a ênfase, não é o principal da minha vida. Porque deste mundo nada levaremos, a não ser as vidas que ganhamos. As pessoas transformadas. As marcas que nós deixamos. O que vão colocar na lápide do seu túmulo? Que frase vão colocar? Eu fui lá no túmulo de Gregório McNutt. Demais o cemitério, dá vontade até de morrer. Oh. Carrinho de golfe no cemitério, lindo, um cemitério lindo. Nessa marmota que nós temos aqui, que para enterrar alguém é um sacrifício tão grande no mundo, eu fico realmente constrangido às vezes de entrar no cemitério, pisando por cima dos túmulos, porque não tem espaço para a gente andar. Os nossos vereadores entram em ação. E a gente andou de carrinho de golfe. Chegamos no túmulo de Gregório. Estava lá. Aqui tem um cara que amou Jesus intensamente. O que é que vai estar escrito, irmãos? O que vão dizer de mim? O que vão dizer de Cristiane quando nós partirmos desta terra? O que vocês vão falar de nós? Pensa aí. Obrigado, irmão. O que vocês falarão? O que as pessoas falarão de vocês? Entendem, irmãos? Isso tem que ser uma fome que nos impulsiona. Eu vou glorificar a Deus enquanto eu estiver nesta terra. Eu vou deixar marcas nesta terra. Então, a maior e a melhor decisão é quando alguém decide mudar a sua vida. E mudar a sua vida para que ela mude o destino dela. Então, qual é a maior decisão que alguém pode tomar aqui hoje? Entregar a sua vida a Jesus. Essa é a maior e a melhor, certo? Grava aí. A maior de todas, entregar a sua vida a Jesus. Mas, depois desta, existem outras decisões que nós vamos tomando. E são grandes também. São decisões importantes. Então, eu decido, eu me esforço, eu corro risco e a mudança finalmente chega. A mudança não vai vir por acaso. Não vai vir do nada. Mas vamos para o final dessa mensagem. A fé, diga, a nossa fé
honra a Deus. E Deus honra a nossa fé. Porque quando eles chegaram lá, o que foi que tinha acontecido? Eles não sabiam. Eles se levantaram e foram. Mas antes deles chegarem lá, o Senhor fez com que um ruído fosse ouvido no arraial dos inimigos e todos fugiram ao anoitecer. Diga ao anoitecer. Que horas foi que eles se levantaram para ir para o arraial dos círios? Ao anoitecer. Os círios fugiram ao anoitecer. Que horas os leprosos se levantaram? Ao anoitecer. Eu não duvido nada. Conhecendo Deus, eu não duvido nada de que quando os leprosos disseram, vamos, aí Deus disse, agora eu vou fazer a minha parte, que é dar um ruído aqui, dar um grito aqui e fazer com que os círios fujam. Porque a fé dos leprosos honrou Deus e Deus honrou a decisão daqueles leprosos. Às vezes a gente não tem ideia, irmãos, preste atenção, você está no culto aqui. Você está adorando, você está se entregando, você está orando, você está se rendendo. Você não tem ideia do que Deus está fazendo lá na tua casa. Lá na tua família, lá no teu trabalho. A gente não tem ideia, porque a gente não tem olhos muitas vezes, né? Muitas vezes não, a gente nunca tem, só quando Deus abre. Para enxergar o mundo espiritual. Mas você às vezes está orando. Cristiane sempre testemunha isso. Uma vez ela estava orando em línguas e colocando ali, orando, não sabia pelo que estava orando. Naquela mesma hora, o pai dela estava sofrendo um acidente. Na mesma hora. Depois ela perguntou, que horas foi que o senhor bateu nesse jumento? E o jumento foi para cima do carro dele. Que horas foi esse acidente? Ele disse, tal hora. Era a hora que ela estava orando. Entendem? Que a fé... ela honra a Deus e Deus diz assim, tem alguém orando em fé? Tem alguém aqui dobrando os joelhos? Tem alguém aqui crendo no sobrenatural? Então Deus age. Ao anoitecer, o barulho. Ao anoitecer, os leprosos se levantaram. Eu creio, irmãos, que há uma conexão. E quando eles chegaram lá, o que tinha acontecido? Tudo tinha sido deixado. Comida, bebida, roupas, vestes, ouro, prata, tudo tinha sido abandonado porque eles fugiram correndo. E aí eles comeram, beberam. Vamos ler o verso 8 agora. Estamos nos encaminhando para o final, para a gente orar. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata, ouro, vestes e foram. E eles esconderam, voltaram e entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Eles ficaram, como diz o matuto, como pinto no lixo. Eles viram tanta coisa. Imagina alguém com fome e entra aqui e vê esse monte de comida aqui. E eles pegavam e escondiam e voltavam. Eles ficaram realmente sem saber o que fazer. E aí entramos no último ponto dessa mensagem. Eles foram abençoados. Quem concorda que eles foram abençoados? Estavam com fome, chega no arraial, comida à vontade, comeram, beberam, esconderam comida, pegaram ouro, pegaram prata, foram abençoados. A próxima decisão agora era o quê? Ou a gente continua comendo aqui, nos empanturrando, até a gente não aguentar mais, e depois a gente bota o dedo na garganta, vomita para comer mais, porque tem gente que é assim, né? E a gente esconde, claro, esconder comida e apodrecer. Não tinha sentido isso. Mas aí o verso 9, vamos ler. E nós finalizamos com essa verdade aqui, irmãos, que é o tema da mensagem. Então disseram uns para os outros. É muito bom quando a gente tem gente que nos ouve, mas é gente séria, que a gente não caminha sozinho. É gente que nos confronta ou nos corrige. É gente que não passa a mão por cima. Que a gente quer gente que concorde com tudo que a gente faz. Mas amigo verdadeiro não é esse. Eu lembro quando eu ainda era solteiro. Uma pessoa,
eu nem sei o nome dela mais, nem sei onde ela está. Ela morava em Palmeira dos Índios e estava passando uns dias aqui em Garanhuns. E aquela moça, ela foi corajosa, ela me procurou. E ela me disse algumas coisas que ninguém tinha coragem de dizer. Ela vai receber o galardão dela no céu. Porque as frases que ela me disse mexeram comigo. Elas me desafiaram a uma mudança. Ninguém tinha coragem. Sabe, muitas vezes nós não temos coragem de falar uns para os outros a verdade. Com medo de perder, com medo de ser rejeitado. Você vê a meleca no nariz da pessoa e não fala, mas fica rindo por trás. É igual a história de ontem, né? Não seria mais nobre você dizer à pessoa? Essa moça, ela foi realmente muito direta. E se eu não tivesse um coração ensinável, se eu não tivesse um coração aberto, eu teria me chateado com ela. Quem ela pensa que é para dizer isso comigo? Te vem do nada, vem lá das Brinhas de Alagoas. Desculpa, tá? Quem é de Palmeira dos Índios. Mas assim, do interior, quem ela pensa que é para falar isso comigo? Não, eu tive um coração ensinável. Aquilo que aquela moça falou, como eu digo, não sei quem é ela mais, nunca mais a encontrei, não sei o nome dela, mas se ela perseverou no evangelho, ela vai receber o galardão dela. Porque a frase que ela me disse, as frases, as declarações que ela fez, as correções, foram correções que ela fez comigo, mudaram a minha vida. Ou pelo menos me instigaram a uma mudança. Aqui diz que eles falaram uns aos outros. Então disseram uns para os outros, não fazemos bem. Segue aí a leitura na tua Bíblia. Está projetado, né? Então disseram uns aos outros, é que eu estou lendo em outra versão, mas deixa eu ler aqui na que está projetada. Não é certo o que estamos fazendo. Disseram uns aos outros, isso é amigo. Isso é amigo de Deus. Eu sou amigo dos amigos de Deus. Eu sou amigo de gente que não fica passando a mão sobre a minha cabeça nos meus erros, nos meus pecados. Eu quero ser amigo de gente que tem compromisso com Deus em primeiro lugar, antes de ter compromisso comigo. Não é gente que tem medo de me perder, não. Gente que fala a verdade. Eu digo isso para o pastor Ivanildo. O pastor Ivanildo ele tem muito cuidado no que ele vai falar, né? Ele tem muito cuidado nas palavras. Eu já disse a ele, pastor, fale a verdade. Comigo não tenha meias palavras. Eu não sou um bonequinho de louça, de porcelana, que o senhor não possa falar a verdade. Fale a verdade, desça o cajado, desça a lenha. Eu gosto de gente que fala a verdade. Aí um dia desse ele falou uma verdade. E na hora, a tranca. A tranca no coração. Eu digo, o quê? Marcos, deixe de ser safado, deixe de ser sem vergonha. Você pede ao pastor Ivanildo para ele falar, para ele ser transparente. Quando ele tu fica com uma tranca no coração, vai ter vergonha na cara. Vai orar agora, eu ajoelho aqui agora. Crucifica a tua carne velha, porque o que ele disse é verdade. Tu não gostaste, porque o que ele disse é verdade. E fui induzir meu coração. Aí no final da conversa, pastor, obrigado, viu, pelo que o senhor falou. Nós precisamos de gente assim, irmãos. Não é gente que concorda. Às vezes acontece muito com o cônjuge, Ananias e Safira. Um concordando com o outro, encobrindo o erro do outro, não. Uma vez eu disse à minha mãe, a senhora é minha ovelha, a senhora não é minha mãe aqui. A senhora é minha ovelha. E eu vou lhe dizer as verdades que eu tenho que dizer. Eu e Cristiane temos um acordo. Nós somos casados, aí vamos apoiar o erro um do outro. Deus me livre, Cristiane nem é desse tipo. Teve muitos anos atrás, eu estava chateado com o pastor Iremar. Eu disse, o quê? Está chateado com o pastor Iremar? Eu lhe dou uma semana. Não vou não. Vai não? Pois eu vou. Eu vou e digo tudo. Acabou. Acabou, gente. Isso é o que nos faz crescer. Disseram uns aos outros, não fazemos bem. Não está certo o que estamos fazendo. E eles disseram então, este é um dia de boas novas. Este é um dia de boas notícias. E nós nos calamos. É aqui que há uma virada. Fomos abençoados. E agora? Vamos abençoar ou não?
Vamos abrir a boca? Porque eles teriam grande argumentados. Fomos discriminados, somos leprosos, não quiseram nada conosco, agora é a nossa vingancinha. A gente come aqui até torar, mas a gente não volta lá para dizer na cidade de Samaria que tem comida. Eles morram. Eles não fizeram isso. Dialogaram e disseram: não fazemos bem. Não está certo. Esse é um dia de boas novas. Pode passar adiante. Não, o outro. Se esperarmos até a luz da manhã, se nós ficarmos aqui até o amanhecer, nós seremos tidos por culpados. Vamos agora mesmo anunciar isto no Palácio Real. Pode passar. Assim eles foram e gritaram para os porteiros da cidade, anunciando o seguinte: fomos ao arraial dos sírios e lá não vimos nem ouvimos ninguém. Eles tomaram a decisão certa. Fomos abençoados, vamos abençoar. Amém? Os improváveis. Quantos improváveis temos aqui? Ixi, os outros são tudo provável, é? Parabéns. Parabéns pelo seu orgulho. Improváveis. Eu sou um improvável. Gente, se não fosse Jesus na minha vida, onde eu estaria? Eu estaria morto, provavelmente. Muitos dos meus amigos foram assassinados. Alguns morreram de overdose. Muitos estão numa vida desgraçada, no pecado. E eu estou aqui. Barrigudo, mas estou. Mas um dia ficarei sarado. Corpo glorificado. Não, agora, aqui, agora, na terra. Agora. Onde eu estaria sem Jesus? Onde você estaria sem Jesus? Então não dá para reter. Não dá para ficar só conosco. Este é um dia de boas notícias. Esse é o dia de falar da palavra de Deus. Esse é o dia de voltar lá. Eu tenho, não é um sentimento de vingança, mas eu tenho um sentimento de esperança de que um dia por aquelas portas vão entrar talvez algumas pessoas que foram as que me perseguiram, me humilharam lá atrás, tá? Não é agora não, estou falando lá da minha adolescência, dos bullying que eu sofri, entrando por aquela porta ali, dizendo: eu quero Jesus, seja meu pastor. Já pensou? O que é que eu vou fazer com essa pessoa? Não, você me humilhava todos os dias, meu camarada. Vai para o quinto dos infernos. Não, irmãos. Nobreza é dizer: eu te perdoo. Você me humilhou, você me machucou, você me feriu, mas eu te perdoo. Venha, eu vou te pastorear. Já pensou? Já pensou, irmãos? Eles não armaram a vingança deles. Nos levantemos. Então, eles foram egoístas no princípio, comendo, escondendo, mas eles sabiam que a cidade estava morrendo de fome. Eles finalmente caem em si. Reconhece que a atitude não estava certa. Reconhece que aquele dia era um dia especial. E disseram: não temos tempo a perder. Se a gente ficar aqui, nós vamos ser responsabilizados. Nos levantemos. E agora eu queria que você não apenas se levantasse fisicamente, mas levanta por dentro também. Vamos lá? As duas coisas, né? Levanta por fora e por dentro. Toma uma decisão. Nos levantemos. Nos levantemos e vamos até o palácio do rei. Olha para mim. Abençoados já somos. Quem já é abençoado aqui? A pergunta é: tu vai fazer o que com essa bênção? Tu vais reter, guardar, esconder, se empanturrar? Porque tem gente que é assim, né? Quer os dons espirituais, quer a bênção, quer cair na unção. Aí depois eu digo: sim, e depois, quando você se levantar? Vai acontecer o quê? Depois que você for batizado com o Espírito Santo, depois que você falar em línguas, depois que você ouvir uma palavra profética, depois que você vai fazer o quê? Feche seus olhos agora, porque Deus está esperando uma resposta sua e minha, claro. Essa palavra é para mim também. Deus está esperando. Então a primeira decisão é: eu serei abençoado. Eu serei transformado. Eu vou me levantar desse meu lugar de acomodação e passividade e vou lá. Segunda decisão é: eu não vou guardar a bênção só para mim. Eu vou ser um abençoador. Então feche seus olhos. Porque nesse domingo dos voluntários, Deus tem levantado, como eu falei aqui, quase 300 pessoas nesse exército de voluntários.
que agora já não são voluntários, como disse a pastora Cris, né? A gente chama de voluntários até o momento que você se entrega. A partir do momento que você se entrega, você se torna um trabalhador do reino. Ok? A gente chama de voluntário, sim, mas a gente entende que eu me entrego, mas agora eu não determino mais como é que eu sirvo. É o meu rei, é o meu dono, é o meu Senhor que vai dizer onde sirvo, como sirvo, com quem eu sirvo. Então, nesse domingo, essa palavra, ela finaliza desafiando aqui, gente abençoada a abençoar. Gente que recebeu generosidade a ser generoso. Gente que foi perdoado a perdoar. Pessoas que foram acolhidas, agora é a hora de você acolher. Pessoas aqui que foram abraçadas, amadas, agora é a hora de você abraçar e amar. Pessoas que foram servidas, né? Servidas nos cultos, servidas no encontro. Tantos momentos que a gente serve as pessoas. Agora é o momento de você servir. Todo mundo aqui tem um dom. Todo mundo nascido de novo tem um talento dado por Deus. Então não se esconda. Não se esconda. Não sirva por causa das pessoas. Não sirva para receber elogios. Se eles vierem, ótimo. Mas se não, você está querendo a recompensa que vem de Deus. Senhor, eu oro, terminando essa palavra, orando para que mais trabalhadores sejam levantados. Nós somos como os leprosos, Senhor. Estávamos lá, sentados na porta da cidade. A nossa vida estava perdida, desgraçada. Nos restava apenas a morte. Mas tomamos uma decisão. Tomamos uma decisão de entregar a nossa vida ao Senhor. De entregar a nossa vida nas mãos de Jesus. E fomos abençoados pelo Senhor. Senhor, mas agora a segunda decisão é de abençoarmos. Eu oro por pessoas aqui que precisam abençoar, sair desse lugar apenas de receber, porque nós não somos o Mar Morto, nós somos o Mar da Galileia, que recebe e dá, recebe e dá, recebe e dá. O Mar da Galileia recebe as águas derretidas do Monte Hermon, da neve do Monte Hermon. O Mar da Galileia recebe, tem muitos peixes, mas o Mar da Galileia dá água ao Rio Jordão. Mas o Mar Morto, meus queridos, só recebe água do Rio Jordão. E lá não tem vida, lá não tem peixe. Lá talvez tenha apenas algumas bactérias resistentes a tamanho sal. Então você não é um Mar Morto, você não é uma cisterna. Jesus nos chamou para sermos uma fonte. Põe a mão no seu coração, antes de você sair por aquela porta, fala com Jesus agora e diz: Jesus, eu fui abençoado, agora eu vou abençoar. Eu fui perdoado, eu vou perdoar. O Senhor foi generoso comigo, agora eu vou ser generoso com outras pessoas. Eu vou abrir minha casa para uma célula. Eu vou abrir meu guarda-roupa para doar roupas para os necessitados. Eu vou abrir minha casa para receber alguém. Eu vou no hospital fazer uma visita. Senhor, eu vou pegar meu telefone e vou gastar alguns créditos. Senhor, ligando para alguém, orando com alguém. Senhor, eu vou abençoar alguém. E não precisa, queridos, ser algo oficial da igreja, não. Você pode fazer. Jesus está vendo suas pequenas atitudes do dia a dia. Uma visita que você faz a um vizinho, um telefonema, um aconselhamento. Faça isso. Nós fomos abençoados para abençoar. Vamos terminar cantando essa canção. E se alguém quiser entregar sua vida a Jesus, você sai do seu lugar e vem aqui à frente.